Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, olá, família. Nesta edição extraordinária do programa Chama Franciscana, queremos, em nome da Ordem Franciscana Secular e da Juventude Franciscana de Franca, prestar uma homenagem justa, simples, digna e sincera ao nosso saudoso Frei Berardo Paulino, o nosso eterno bambino. Já não ouviremos ecoar pelos corredores do convento Santa Maria dos Anjos um sonoro grito de Bambino! Tampouco escutaremos o seu testemunho de muitos anos, que sempre dizia: este corpo está velho, está fraco, mas a alma ainda é muito jovem, porque tem a presença de Jesus. Também não haverá outro frade ou estudante eleito para ser chamado carinhosamente de Piccolino. Não o veremos na missa de Santo Antônio, segurando um frasco de terra, a Mãe Terra, que sustentou seus passos e que lhe era tão estimada e querida. Não puxará a oração do Pai Nosso, nem a recitação do Nós vos adoramos ao fim das missas, mas o teremos junto de nós, com todos os nossos sentidos. Lembraremos dele com os nossos olhos, a cada vez que olharmos para as casas e igrejas que suas mãos ajudaram a construir. Recordaremos dele com o nosso olfato, todas as vezes que em nossas mesas foi servida uma bela macarronada, que não podia faltar em seu almoço de domingo. Sua lembrança invadirá nossa mente, também com o paladar, sempre que comungarmos do Cristo Eucarístico, alimento espiritual que o sustentou até aqui. Ainda nos lembraremos dele com tato, cada vez que tocarmos com carinho uma flor, uma planta, um animal, criaturas de Deus tão amadas por ele. Por fim, a cada vez que abrirmos as páginas do Evangelho, ou quando ouvi-lo, nos recordaremos desse legítimo discípulo de Jesus. As linhas da sua vida se confundiram, se misturaram, se fundiram, se amalgamaram com as linhas da Boa Nova de Jesus. Virá à tona sua lembrança a cada vez que lermos ou ouvirmos Jesus dizer aos seus discípulos: vem e segue-me. Sua memória será reavivada todas as vezes que pensarmos em alguém que não hesitou, seguiu o Mestre sem reservas e deu-se a si mesmo. Berardo é aquele homem que, disse o evangelista, encontrou uma pérola de grande valor. Foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Berardo é aquele que literalmente pôs a mão no arado, sem olhar para trás, cultivando não só a Mãe Terra,
mas também o reino de Deus neste mesmo chão. Berardo é aquele que ouviu a voz do Mestre, como tantos outros, dizendo: "E depois fazer discípulos entre todas as nações." E assim foi feito. Berardo é um daqueles trabalhadores que estavam pelas ruas e praças da vida, até que surgiu o vinhateiro e lançou-lhe o convite: "Ide também vós para a minha vinha." Berardo é aquele que multiplicou os talentos que o Senhor o confiou. Foi tão fiel a ele que não só ficou com os 10 primeiros, mas com 100. Seu Senhor não multiplicou só seus talentos, mas também os anos. 100 anos. Berardo, Berardo, há tantos Berardos concentrados em um só frade. Berardo, o pescador de homens. Berardo, o semeador incansável. Berardo, o pastor das ovelhas. E como se não bastasse ler no livro de sua vida a mensagem viva do Evangelho de Cristo, encontramos também cravados em sua história os ensinamentos de nosso seráfico pai São Francisco e de nossa querida mãe Santa Clara. Frei Berardo deixou pai, mãe, bens e até sua nação, e ouviu as palavras do santo de Assis lhe dizendo: "Põe os teus cuidados no Senhor e Ele cuidará de ti." Escutou atentamente as palavras de Clara em seu testamento, que, parafraseando São Paulo, ensinava: "Dentre todos os maiores benefícios que recebemos de Deus, está nossa vocação, que quanto mais bela e mais específica, mais a Ele é devida. Por isso diz o profeta: reconhece tua vocação." E como esse frade viveu bem sua vocação, viveu bem o seu chamado. Encarnou ainda a lição de Francisco, que dizia: "Nada de vós retenhais para vós mesmos, para que totalmente vos receba quem totalmente se vos dá." Clara ainda nos alegra dizendo: "Feliz és tu a quem é dado possuir este santo convívio." Que outro religioso conviveu e teve tanta intimidade com Cristo em seu cotidiano? Nos lembraremos dele também a partir de uma admoestação de São Francisco. Todas as vezes que o sumo rei, descendo do trono real pelas mãos do sacerdote, se fizer presente na humilde aparência do pão e vinho. E ao contemplarmos o Cristo pobre, ainda que vejamos em parte, nos lembraremos de Frei Berardo, que, tendo passado a vida contemplando a Deus, hoje o conhece face a face. O trânsito de Berardo, a passagem desta vida para a vida eterna, o encontro com a irmã morte, se confunde com o trânsito de São Francisco. É possível transferir as palavras da boca de um para a de outro, sem o medo de cometer enganos. Como Francisco, o nosso bambino, dentro de si, devia louvar o Altíssimo por tanta glória, há de ir para ele inteiramente livre, desembaraçado de tudo. Devia ainda manter o diálogo amoroso com o Pai, assim como Francisco fez naqueles últimos momentos. Arranca do cárcere a minha alma, Pai, para que eu possa cantar-vos e ante o brilho de tua face abraçar a vida eterna. Ali se reviveu o encontro entre o Criador e a criatura, que nunca viveram distantes ou apartados um do outro, e que só eram separados ainda pela parede da carne. Ali se vislumbrou tudo aquilo que São Boaventura nos relata. Por fim, tendo-se realizado nele todos os planos de Deus, o bem-aventurado adormeceu no Senhor, rezando e cantando um salmo. Sua santíssima alma se desprendeu da carne, para ser absorvida no abismo da claridade de Deus. Inúmeras outras passagens poderiam ser usadas ainda para descrever Frei Berardo. Outros adjetivos poderiam ser empregados para qualificá-lo, e muitas outras comparações poderiam ser feitas, alongando assim essa homenagem. Mas talvez não haja um pensamento que reproduza melhor a essência desse religioso franciscano do que o trecho do Evangelho de São Lucas, e que ele, com certeza,
trazia no coração. Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças, aqueles que, independente da idade ou estado do corpo, mantêm um coração de menino, um coração de bambino. Até logo, bambino! Nos encontraremos na eternidade. Paz e bem.